Deus. Então hoje nós já cantamos alguns louvores que falam um pouquinho sobre aquilo que Deus colocou no meu coração para ministrar. O Elísio pôde falar um pouco também, né? Tem a ver um pouco com a pressão que nós recebemos no dia a dia, a pressão que o mundo exerce sobre nós para que nós, de uma certa forma, dediquemos o nosso tempo para muitas coisas que não trazem talvez o benefício que o Senhor gostaria que trouxesse ao nosso coração, né? Priorizamos tempo para muitas coisas que no final elas acabam nos afastando da presença de Deus. E eu queria falar justamente hoje sobre a importância do nosso relacionamento com Deus no nosso dia a dia. A importância de nós termos uma renovação diária. Alguns homens da história, que são exemplo para nós, eram homens que dedicavam parte do seu tempo durante o dia para estarem na presença de Deus, para buscarem a Deus. John Wesley, ele dedicava uma hora, conta a história, que ele dedicava uma hora do dia para estar na presença do Senhor, para estar buscando a Deus. E alguns outros. George Miller, eu li um livro uma vez sobre o George Miller que impactou minha vida. Ele era um alemão doente, que não pôde servir na guerra, mas tinha um coração totalmente voltado para o Senhor, e ele mudou-se para a Inglaterra, foi curado milagrosamente. George Miller, com 18 anos, foi reprovado, e o médico que o reprovou, ele tinha uma doença, disse que ele não viveria muitos anos e ele não tinha condições de ir para a guerra. Mas ele foi para a guerra espiritual. E o George Miller fez uma grande obra na Inglaterra. Ele viveu num tempo em que na Inglaterra haviam muitas crianças órfãos, e ele, sem recursos, sem dinheiro nenhum, só orando, ele construiu orfanatos que atendiam 1/3 das crianças órfãos em toda a Inglaterra. Então, o título desse livro, inclusive, era George Miller, o homem que ousou confiar em Deus. E tudo isso, ele conta, foi através da oração. Ele orava todos os dias. Ele morreu com 90 anos, 90 e poucos anos, abrindo as cartas do orfanato onde ele trabalhava. Onde ele ainda tinha o seu trabalho ali, e de manhã ele abria as suas cartas e recebia as suas cartas. Quem gosta de missões já ouviu falar num missionário na China, Hudson Taylor. Foi muito famoso, fez uma grande obra na China. O George Miller ofertava na vida do Hudson Taylor, um homem que dependia totalmente de Deus, ofertava na vida do Hudson Taylor todo mês. Mandava uma oferta para ele lá na Inglaterra, lá na China, um missionário. E as histórias deles não são brincadeira, não. Hudson Taylor foi para a China, perdeu mulher, perdeu filha, e não era fácil. Só estando na presença de Deus todos os dias para suportar as tribulações. Então seriam histórias aqui tremendas. Se você tiver oportunidade, leia a história do John Wesley, leia a história do George Miller, do Hudson Taylor, também homens de Deus que gastavam muito tempo em oração. E eu anotei mais alguns aqui, mas se eu for falar de todos eles, eu acabo me empolgando. Então eu vou me controlar. Amém? E a marca desses grandes homens de Deus da história, eles tinham o seu tempo diário com Deus. Eles se permitiam viver a renovação diária. Uma renovação que Deus tem para todos nós, todos os dias. E isso é um princípio de Deus para as nossas vidas. Porque Deus nos ama, Deus sabe que nós precisamos ser renovados diariamente. Isso é para o nosso bem, isso é para o nosso crescimento espiritual. Por isso, lá em 2 Coríntios 4,16, o apóstolo Paulo nos diz assim: mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia.
Então, basicamente, ele está nos apontando duas verdades aqui. Exteriormente, o nosso homem envelhece, né? Vai passando a idade, os que não perdem o cabelo ficam com os cabelos brancos, o corpo começa a doer, dói tudo, né? Você vai sentindo dor de fazer determinada atividade, não tem jeito, o tempo não tem misericórdia, né? Não tem. Você vai vendo o sinal dos tempos na sua vida. Um olho você enxerga bem de longe, o outro olho você não vê nada de longe. Com esse olho você enxerga bem para ler, com esse aqui, tudo embaçado. Então Deus é bom, né? Um compensa o outro. Então, para ler, para enxergar. Então E assim a gente vai caminhando. E eu me lembro que com 40 anos eu não tinha esse problema, não precisava usar óculos, enxergava tudo perfeitamente, né? Agora faz assim, faz assim. Às vezes as pessoas pensam que eu estou piscando. Eu não estou enxergando, essa é a verdade, né? É para poder enxergar direito. Mas é isso, o nosso corpo exterior, ele se corrompe, vai envelhecendo, né? Não existe elixir da juventude eterna, certo? Não, só em filme. Quem assistiu um filme lá da Índia, acho que Calcutá, não me lembro direito, Shangri-La, né? Filme velho. Quem assistiu esse filme? Meu Deus, ninguém quer levantar a mão agora. São os que já estão sentindo a corrupção do corpo, né? Mas é isso, o corpo vai, nosso corpo exterior envelhece de dia em dia, mas interiormente ele fala sobre o homem viver uma renovação espiritual, de dia em dia, amém? E como exemplo ainda, eu falei de alguns homens, mas Jesus é o nosso principal exemplo de oração. Jesus, ele orava, ele fazia obra e ele se retirava para o monte e orar. Jesus, para escolher os discípulos, lá em Lucas 12, para nomear os 12, ele orou a noite toda, né? Nós poderíamos pensar, mas Jesus, ele precisava orar, Jesus orava. Jesus precisava orar e entendia a sua necessidade de orar. E ele é o melhor exemplo para nós de dedicação, de buscar a Deus, de ser renovados dia a dia. Amém, queridos? Então, para nós entendermos melhor isso, Deus criou o homem e demonstrou desde o início uma expectativa de um relacionamento diário com o homem. Em Gênesis 3:8, nós entendemos ali que Deus, ao final da tarde, todos os dias, ele vinha visitar o homem, ele visitava o jardim do Éden, e porque ele justamente, né, vinha ter esse relacionamento, vinha estar com o homem. E pensando ainda nessa perspectiva de nós termos esse relacionamento no Velho Testamento, Deus instituiu para que o homem aprendesse a adorá-lo e buscá-lo, instituiu o sábado. E depois a igreja, após Cristo, na sua tradição começou a separar o domingo para que o homem estivesse buscando a Deus. Mas, na verdade, a palavra nunca definiu um dia exato para se buscar a Deus. Porque o que Deus quer é ter um relacionamento diário com você. Deus, e esse interesse é muito maior da parte de Deus do que propriamente de nós. Ter um relacionamento com o nosso Deus. E é o que nós entendemos. Na verdade é que a expectativa de Deus é ter um relacionamento diário com os homens. Jesus, quando foi solicitado aos discípulos para que os ensinassem a orar, né? Falou, mestre, ensina-nos a orar. Então, no modelo de oração que nós chamamos de Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, orar hoje pelo pão que precisamos. Já na oração do Pai Nosso, está ali, o pão nosso de cada dia. Nos dá hoje. Então hoje e amanhã você ora de novo. Amanhã você busca de novo esse pão. Amanhã novamente eu vou estar orando. E isso nos dá o entendimento de oração diária, de busca diária. Outra figura que reforça isso é o maná. No Velho Testamento, dia após dia, o povo de Deus deveria levantar cedo
e colher o maná. Era uma providência de Deus, era o alimento que o Senhor estava provendo para eles todos os dias. E na sua infinita misericórdia e sabedoria, na sexta-feira, eles colhiam em dobro. Se você colhesse todo dia, mais do que o necessário, ele estragava, mas na sexta-feira você colhia em dobro, e era o único dia em que o maná não se estragava. Então são coisas espirituais e maravilhosas, né? Deus mostrando o seu amor, a sua misericórdia e o sobrenatural dele sobre o próprio alimento que ele nos dá todos os dias. Em Jeremias 3, eu estou correndo um pouquinho, porque o horário está bem avançado. Em Jeremias 3, 22 e 23, diz a palavra que as misericórdias de Deus, essa é uma das passagens que eu mais gosto, que as misericórdias de Deus se renovam cada manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Grande é a fidelidade do nosso Deus por nós. E quando diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, não quer dizer que elas têm um prazo de validade, né? Então, hoje Deus tem misericórdia, amanhã não tem de novo, porque venceu o prazo de um dia. Não. As misericórdias do Senhor, simplesmente que diz que elas se renovam, porque Deus sabe que nós precisamos de misericórdia, da misericórdia dele, todos os dias. Todos os dias você tem à disposição de buscar a Deus, de estar na presença de Deus e pedir para Ele misericórdia, confessar os seus pecados, apresentar as suas necessidades diante dEle. Amém, queridos? Colocar diante dEle aquilo que te aflige, o que te dá medo, as suas lutas, você pode apresentar a Ele, porque grande é a sua fidelidade, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, nos dando mais uma vez a entender que nosso relacionamento com Deus deveria ser diário, né? Deveria ser um relacionamento diário, buscar um tempo com Deus todos os dias. E muitas vezes, olhando para a vida de muitos cristãos, nós podemos falar algo que acontece com a grande maioria dos cristãos. Nós vemos muita gente que demonstra dificuldade em crescer espiritualmente, em ter constância espiritual, em viver uma vida de frutificação, de frutos. Passam meses e anos e parece que sempre patinam na lama, não saem do lugar, não avançam, não crescem espiritualmente. E isso eu creio que é, muitas vezes, uma falta de comunhão com Deus. Uma falta de estar na presença de Deus. Eu conversei com uma pessoa essa semana e já há alguns anos ela serve o Senhor e ela tem essa dificuldade. Ela me abriu o coração. Ela não vou falar, né, nada. Eu ia falar algo, mas é melhor não dizer. Mas abriu o coração, falou: olha, eu tenho dificuldade de mudar, tenho dificuldade de corrigir meus erros. E por causa disso, a sua vida, a sua família tem sido muito afetada. Mas ele reconhece. Perguntei o que precisa acontecer para que esses problemas acabem. E ele falou sinceramente: é eu mudar. É que eu mude. Deixe de ser do jeito que eu tenho sido. E tivemos ali um tempo bom de comunhão, de aconselhamento, mas o básico disso é falta de relacionamento com Deus. Falta de ter na sua vida um tempo para orar, falar com Deus, estar na presença de Deus, apresentar diante de Deus os seus erros, suas mazelas, seus problemas. Porque quando nós começamos a fazer isso, a nossa vida muda. Quando nós começamos a gastar tempo na presença de Deus, muitas coisas mudam na nossa vida. Amém? Nós temos, algumas pessoas pensam que talvez um relacionamento com Deus, um dia de culto, ou um dia,
ou estar simplesmente numa pequena família já seria suficiente, e muitas vezes é um desafio para nós conseguir estar no culto. Isso para quem entende que é importante o culto. É importante. Não é pecado faltar no culto, uma vez ou outra. Não por uma necessidade. Mas eu digo isso, por exemplo, de situações que eu já vi, às vezes, pessoas, durante anos, não dando valor para o culto principal da igreja. Não dando valor para uma reunião de grupos pequenos ou grupos familiares, que são as nossas pequenas famílias. E isso já é um desafio. E mesmo assim, isso não é o suficiente. Porque o que Deus quer de nós não é um culto ao domingo, não é apenas uma reunião, mas é que nós nos relacionemos com Ele todos os dias. Que separemos tempo para estar com Ele todos os dias. Porque Deus tem para nós uma renovação diária. Ele quer nos renovar, isso porque Ele sabe que nós precisamos. Às vezes, abrindo parênteses aqui, às vezes eu já conversei com pessoas que dizem mas eu posso me relacionar com Deus, eu não preciso estar no culto do domingo, eu posso me relacionar com Deus todos os dias, em qualquer lugar. É verdade. Mas quando você tem um relacionamento diário com Deus, você não diz uma coisa dessa. Quando você tem um relacionamento diário com Deus, você entende qual é o plano de Deus para a tua vida. Qual é o propósito que Deus tem para a tua vida. E você dá valor para essa reunião. Você dá valor para esse culto, para esse momento de adoração. Você dá valor para estar num grupo familiar onde Deus vai poder usar a sua vida, na vida de outras pessoas. E onde Deus vai usar alguém para abençoar a sua vida. Amém, queridos? E mais uma coisa também. Quando eu falo de renovação diária, eu não estou querendo aqui estabelecer uma regra e transformar isso numa lei e dizer que você é obrigado a fazer isso. Por quê? Porque, na verdade, nós precisamos entender que Deus tem para nós uma renovação diária e que quem precisa dela somos nós. Fazer algo sem entender pode virar uma religiosidade, né? Pode virar uma lei, do tipo assim, eu cumpri minha obrigação, gastei meu tempo, né? Fui lá, orei, meus 20 minutos, ou meus 30 minutos, ou meus 15 minutos, já cumpri com a minha obrigação. E na verdade não é isso que Deus quer, né? Deus quer que você faça isso com um coração sincero, buscando a Deus com sinceridade. Nós cantamos aqui, me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz. E o que nós, na sequência, o que diz ali? Pessoal do louvor. Aonde? Aos teus pés. Quando nós estamos aos pés do Senhor, nós vamos ouvir a voz dele. Nós vamos encontrar cura para as nossas ansiedades. Nós vamos encontrar cura para os nossos medos, para os nossos temores, para as nossas aflições. Amém, queridos? Eu me lembro de um tempo na minha vida que eu passei um tempo de início de depressão, né? Início de depressão. Uma luta tremenda. Nunca tinha tido uma depressão na minha vida. Foi o único momento que eu tive. E eu fui no médico, fiz exame cardiológico porque meu coração disparava. E eu não tinha nada. O médico dizia que eu não tinha nada. Fiz exame de tudo como foi jeito. Deixei essa mulher desesperada. Não dormia. Acordava às 5 da manhã com o olho arregalado. Os melhores momentos do dia era quando eu conseguia dormir 5 horas, da meia-noite às 5. Às 5 eu acordava. Eu não precisava acordar às 5. Com o olho arregalado, o coração disparado. E eu fui ali sentindo algo horrível. Uma guerra espiritual tremenda que eu estava passando. Era realmente uma guerra espiritual, porque depois Deus mostrou isso. E eu fui buscar Deus, fui orar. Foi um tempo em que Deus levantou a minha esposa, mais 2 irmãs aqui na igreja, para orarem comigo.
E nós fomos orar, fomos buscar a Deus no monte, dia após dia. E a cada dia que passava, eu sentia a presença de Deus me curando. E Deus ali foi tão detalhista que Ele não me curou num dia, mas era dia após dia. E foi um tempo que eu talvez não estivesse tendo um tempo de oração diária, como no passado eu já tive muitas. E já contei experiências tremendas de buscar a Deus todos os dias. Experiências como, por exemplo, Deus me falar durante um ano de oração, no 11º mês, um voto que eu fiz com o Senhor de buscá-lo, era aquele desejo de fazer a vontade de Deus, então eu vou orar todos os dias, quero buscar a presença de Deus na minha vida, e Deus falar comigo, orando de joelhos, ali no meu coração, né? Eu já contei isso para vocês. Você vai para Santos, você vai ser pastor em Santos. Jovem, ali com meus 28 anos, e eu já sabia que eu ia ser pastor nessa igreja. Tomei até providências, fiz alguma... Mas não contei para ninguém, eu digo que eu nem contei nem para minha esposa, porque foi algo que Deus falou assim no meu íntimo, mas eu guardei comigo. Em novembro, em janeiro, eu recebi o convite de vir ser pastor aqui nessa igreja. E Deus falou comigo. Experiências. Então, quando a gente se aproxima de Deus, Deus começa a mostrar para nós a sua vontade, o seu querer. Ali no nosso coração, Ele vai revelando coisas para nós. Coisas que Ele pode revelar. E nesse período que eu tive depressão, eu fui orar 12 noites seguidas, de madrugada. Foi um tempo especial. Coisas que Deus faz. E Deus me curou naquelas 12 noites. E deu uma tremenda vitória diante de um grande problema que eu vim enfrentando. E Deus me mostrou que muitas vezes nós voltamos a buscá-lo diariamente quando nós passamos por grandes problemas. E eu fico pensando, será que eu vou ter que passar por um grande problema, uma grande dificuldade para entender que eu tenho que estar na presença de Deus todos os dias? Ou será que Deus talvez permite que passemos, porque Ele já avisou que nós iríamos passar por tribulações e dificuldades. E eu penso, será que elas não vêm justamente para nós lembrarmos que nós dependemos dEle? Nós dependemos do nosso Deus, dependemos de estar na presença dEle, que Ele tem um renovo para as nossas vidas diariamente, para aquilo que às vezes a gente nem sabe o que nós estamos sentindo, para os nossos medos, para as nossas lutas, para as tentações. Amém, queridos? Por isso, voltando aqui, em 2 Coríntios 4,16, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Deus não quer que nós o busquemos para cumprir a regra, mas na verdade é porque no seu amor por nós, no seu grande amor por nós, Ele sabe que eu e você precisamos ser renovados. Amém? Precisamos ser cheios da sua presença. O homem interior se renova de dia em dia. Certamente Paulo dizia isto, não porque esta renovação acontecia automaticamente, né? Então automaticamente, mas porque ele tinha um relacionamento diário com Deus. E nós podemos ter a certeza, porque Paulo passava por muita luta, muita aflição. E ele ensinava para os discípulos que nós devíamos orar sem cessar. Então certamente Paulo era alguém que, como esses grandes homens da fé, era alguém que se relacionava com Deus dia a dia. Precisamos reconhecer a necessidade que o homem interior tem, assim como o homem exterior, por exemplo, de alimento, né? Paulo, fazendo essa comparação, ele justamente compara o homem exterior, que vai se corrompendo, e fala sobre o homem interior, que se renova de dia em dia. E o próprio Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Né? Em Lucas 4,4, o Senhor Jesus fala isso para o diabo, quando ele é tentado. Mas mais uma vez aqui uma relação entre algo que é diário, necessidade diária, que é o pão. Você precisa dele todo dia. Você precisa comer todo dia. Tem gente que come toda hora, certo? Mas necessariamente você precisa comer todo dia, né?
um pastor de um amigo que dizia que não precisava mais ler a palavra. Ele falou, olha, eu não preciso ler a palavra mais porque eu já li ela tantas vezes. Eu acho que eu já não preciso mais ler. A resposta que ele deu, eu vou usar o exemplo que ele deu como meu exemplo. Eu fico pensando aqui sobre comida, né? E se a gente fizer uma média aqui do que você come todos os dias, eu acho que eu poderia pegar dos meus tempos de criança para os dias de hoje, eu poderia dizer que eu como 1 quilo de comida, em média 1 quilo de comida por dia. Certo? Seria um pouquinho mais, mas teve os meus tempos de jejum, né? Eu fiquei períodos de jejum, há um tempo atrás, jejuava bastante, e quando era criança não comia 1 quilo, com certeza, mas vamos pôr em média 1 quilo por dia. Alguns um pouquinho mais, certo? Porque gastam mais energia, são mais fortes, né? Músculo precisa de alimento, não é verdade? Mas outros menos, mas na média de 1 quilo. Pronto. 365 dias no ano, 365 quilos. Então eu fiz um cálculo da minha idade e eu teria comido, talvez até hoje, mais ou menos umas 19 toneladas de comida. O pessoal comenta, um vira para trás, fala, olha, o pastor come muito, tudo bem. 19 toneladas. Agora me diz, querido, 18 toneladas é bastante comida? Muito, não é? 18 toneladas dá para alimentar uma galera tremenda, certo? E toda a torcida do Santos, tranquilamente, 18 toneladas, né? Ele entendeu a piada, então, então não vou fazer. Foi rápido, hein? Mas, queridos, 18 toneladas. Agora, 18 toneladas tá bom. Agora, se eu tivesse parado com 18 toneladas, achasse assim, bom, já comi bastante, já comi 18 toneladas na minha vida, é o suficiente. Não preciso comer mais. Se eu tivesse parado nas 18 toneladas, certamente eu não estaria aqui falando com vocês. E estaria sentada ali uma viúva. Certo? Não é? E é uma boa comparação para o nosso tempo de oração. Em Deuteronômio 17, Deus ordenou que quando um rei se assentasse no trono de Israel, Deuteronômio 17, versículo 11, 12, 13, 14, se eu não me engano, está ali. Deus ordenou que quando um rei se assentasse no trono de Israel, ele deveria ter uma cópia dos estatutos de Deus e o deveria ler todos os dias. Para quê? Para que ele aprendesse a temer a Deus, para não se elevar o seu coração acima dos seus irmãos, ou seja, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se achasse melhor do que os seus súditos, ensinando ele a temer a Deus, para não se desviar nem para a esquerda nem para a direita, e para que Deus prolongasse os seus dias no reino, e os dias dos seus filhos também. Então Deus determinou isso, todos os dias. Não dava para toda a nação ler, porque nem havia disponível tantas cópias. Mas o rei tinha que ler. Por quê? Porque o rei era o líder. E se ele temesse a Deus, se ele buscasse a Deus, se ele não se ensoberbecesse, se ele entendesse que ele deveria ter temor do Senhor, toda a nação ia ser abençoada. E depois você pode ler a história dos reis de Israel, e você vai perceber que muitos desses reis não leram, e os que leram não seguiram o que Deus ordenou. Por isso que eles tinham tantos problemas. E por isso que, no caso de muitos reis, não se prolongou os dias deles no reino. Por quê? Porque não temiam a Deus. Não tinham aquilo que, para aquele momento, para aquela situação, era renovação diária para ele. Ele não atentou, não guardou. Em 1 Pedro 2,1, o apóstolo, ele faz uma comparação com o desejo e necessidade de uma criança, que uma criança tem do leite materno, dizendo que este deve ser o mesmo sentimento que devemos ter pela palavra de Deus. Despojando-nos, 1 Pedro 2,1, despojando-nos, portanto, de toda maldade, dolo e hipocrisias, e invejas e de toda sorte de maledicências, versículo 2, desejai um pouquinho
certo? Desejai, assim, nível 2. Desejai com um pouquinho de fome. Não, ele fala, desejai ardentemente. O quê? Como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Mais uma vez, ele comparando algo diário que você precisa, que a criança precisa, com a nossa busca, a nossa tempo com Deus. Amém? Por isso que nós temos, eu creio, passamos por tanta luta, as lutas vão vir, mas não estamos preparados para elas. Eu oro muitas vezes, eu oro na minha oração diária, Senhor, me dá forças para passar pelo que eu preciso passar. Eu oro, Senhor, eu oro pela minha casa, Senhor, a minha filha está crescendo, eu peço que o Senhor, eu faço súplicas por ela, ajude ela a passar pelo que ela tiver que passar, porque o que ela tiver que passar, ela vai passar. Amém? As lutas, problemas, aflições, mas que Deus a ajude a passar. Como o Senhor nos disse lá em Isaías 42:3, certo? Que as águas podem vir ao nosso pescoço e nós podemos passar pelo fogo, mas o Senhor vai estar conosco. O Senhor vai deixar vai deixar a água bater no nosso pescoço e vai deixar a gente passar pelo fogo. Mas Ele está dizendo, olha, você vai passar, mas lembre-se de uma coisa, eu estou contigo. Eu vou estar com você. E quando nós temos um relacionamento diário com Deus, você passa, diferente de quando você não tem. Porque quando você não tem, você fica desesperado. Vai acabar o mundo. Pelo amor de Deus, orem por mim que eu não aguento. E precisamos uns dos outros para isso. Eu me lembro quando a Rebeca tinha meses. A Sandra não pôde amamentar a Rebeca. Não tinha leite. A Rebeca tomava mamadeira. Era a coisa mais linda de ver. Na cozinha, punha ela no carrinho, chegava na cozinha, a Sandra pegava a mamadeira para fazer o mamar, a Rebeca olhava, quando a Rebeca viu o mamar, ela abriu um berreiro. Ela começava a gritar, chorar, parecia que estavam matando ela. E a gente falava, achando que ela entendia, calma filha, calma. Então aquele tempo, aquele 1 minuto de preparo, era morte, porque ela viu o mamar. Ela não podia ver. Porque quando ela visse, ele tinha que estar cheio e preparado para ir para a boca dela. Por quê? Porque ela desejava ardentemente o leite. Agora imagina a criança mamando no peito. Ela chora, ela agarra a mãe, ela quer. E Pedro faz essa comparação, desejai ardentemente. Amém, queridos? E como é que está o nosso desejo? Responde você. Se você deseja ardentemente, ou se é um peso. Irmãos, eu falo isso porque para muitos é um peso buscar a Deus. É um peso, é chato. É chato. Tem que orar, tem que buscar a Deus, tem que estudar a palavra, me reunir. É chato. Nós dependemos de Deus, queridos. Precisamos entender que dependemos do amor dEle, da misericórdia dEle, do renovo que Ele tem para nós, daquilo que Deus, através do Espírito Santo, proporciona para as nossas vidas, transformação, mudança de caráter. Deus tem poder para transformar um homem, um drogado. Deus tem poder para transformar. Irmãos, quando eu estava preparando essa palavra, eu pensei na casa de recuperação. Eu me lembrei de um irmão que nós colocamos na casa de recuperação e eu ia visitá-lo algumas vezes. E ele, uma vez, ele implorou, e nós mandamos, ele implorou, me manda para a casa de recuperação. Ele não conseguia se libertar das drogas. E ele foi. E lá, assim, naquele convívio com outros irmãos que já estavam libertos, ele ia para lá e sabia que ia ficar 9 meses num relacionamento, porque ali você tem uma overdose de Deus, casa de recuperação cristã, né?
feita às vezes na raça, com os líderes lá, com o que eles conseguem porque foram libertos e vem a necessidade dos outros e eles querem fazer alguma coisa para ver os outros libertos também, fazem com muito amor, às vezes sem muita organização, mas você vê o amor de Deus ali, e ali ele deixava as drogas, se libertava, mas um relacionamento o dia inteiro, um momento de cuidado que ele precisava, um momento de proteção, um lugar onde não tinha drogas para ele, mas que a porta estava aberta, ele poderia sair quando ele quisesse, mas ali ele conseguia 9 meses de cura, libertação, um homem totalmente transformado, e entendendo, e saindo de lá entendendo que a busca dele com Deus era diária, e que se ele não buscasse a Deus diariamente, ele não aguentava, ele não resistia. Então Deus tem poder para transformar um homem violento, Deus tem poder para transformar uma mulher rixosa, Deus tem poder para, quando você começa a gastar tempo na presença de Deus, o Senhor começa a falar com você na sua intimidade, e Ele começa a mostrar para você o que está errado na sua vida. O que está errado comigo? Vai buscar Deus, Ele vai mostrar para você. Ele vai te dar armas para você lutar na sua guerra espiritual, na sua luta, na sua casa. Senhor, comece a orar pela sua casa diariamente. Comece a gastar tempo na presença de Deus. O Senhor começa a falar para você aonde está o problema, aonde está a dificuldade. Ele vai revelar de alguma forma, através da sua palavra, através de alguém que vai te ajudar. Mas Ele fica muitas vezes esperando que você vá aos seus pés. Porque aí o Espírito Santo está te levando para o lugar onde você vai poder ouvir a voz dele, como nós cantamos. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz. E muitas vezes Deus permite mesmo a aflição, as lutas, porque aí você lembra o quanto você é dependente dele. E quantos problemas na sua vida você não vai conseguir resolver se você não tiver aos pés de Cristo. Aleluia. Eu vou avançar aqui. Então, amados, Deus não estabeleceu regras ou princípios sem propósitos para a nossa vida. Tudo Ele fez pensando em nós. Tudo Deus fez por amor. Porque Ele sabe quais são as nossas necessidades. Tem um irmão lá no Japão, que ele me mandou um áudio. Ele, de vez em quando a gente conversa, e ele me mandou uns 10 áudios, e eu conversando com ele, ele me contou, ele me relatou algo que aconteceu quando ele foi para lá, sem a família. Quando ele chegou lá e ficou um tempo sem a família, porque a família foi depois, ele ficou ali no Japão, e ele tem orado e buscado a Deus para entender o propósito de Deus naquele lugar, mas o que levou ele para lá foi a situação financeira, a sua empresa praticamente parou, e ele entendeu de Deus de voltar para lá. Nós oramos, vimos sinais para que isso acontecesse, e ele está lá no Japão. E agora está sua família. Mas quando ele chegou, momento de dificuldade, sem a família, solitário, indo numa igreja, mas sem a mulher, sem os filhos, ele, num domingo de manhã, ele estava andando, acho que era domingo de manhã porque estava de folga, ele andando numa praça lá no Japão, ele começou a falar com Deus. E eu até me lembrei de algumas situações que Deus já fez comigo assim. E ele falou: Deus, por que eu tenho que sofrer tanto? Por que o Senhor está permitindo que eu sofra tanto, Senhor? Ele falou que ele terminou de falar isso, o telefone dele no bolso fez plim. Aí ele pensou: espera aí, esse barulho não é mensagem. Esse barulho é barulho que faz quando a rede de dados dele é acionada. Ele não tinha rede de dados no telefone. Ele não estava no ambiente Wi-Fi. Ele olhou e falou assim, ele viu aquela mensagem e falou: eu não tinha como receber essa mensagem. E ele diz que o versículo que Deus mandou para ele é Jeremias 29:11. E foi assim, ele acabou de perguntar para Deus, ele recebeu aquele plim, ele abriu o celular e estava assim, escrito: por que eu tenho que sofrer tanto, Senhor?
E Deus, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Recebeu ali, quando ele leu aquilo, ele sentiu vontade de chorar. Ele olhou e falou, Deus respondeu assim na lata para mim. Na hora. Ele estava sozinho, em outro país. Então, irmãos, sabe o que é isso? Deus falando para ele, eu estou com você aqui. Você não está sozinho. Eu estou com você e eu estou cuidando de você. Você não está sozinho. Eu sei o que você está passando e eu sei o porquê que você está passando por isso. Mas isso não é para o mal, isso é para a paz. É porque eu tenho pensamentos de paz a teu respeito. Ele falou que ele sentiu a presença de Deus muito forte. E aí acabou o problema, acabou a ansiedade. Deus está comigo. Sabe quando você sente muitas vezes, irmão, que Deus está com você? Quando você for aos pés dele. Deus vai dar tanta certeza para você que ele está com você, que os problemas vêm, no meio dos problemas, você está sentindo a paz do Senhor. Você está sentindo Deus com você. Ele está cuidando de mim. Aleluia. E Jesus disse aos seus discípulos, eu já estou terminando, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Sabe, o Senhor está ali. No teu cantinho de oração, no teu lugarzinho, Ele está com você. Ele te vê em secreto. Duas verdades que Jesus nos diz aqui. E eu penso que Jesus, Ele queria motivar os discípulos a orarem. Ele queria animar os versículos e dar uma motivação e falar, olha, vocês podem, o que eu estou falando, porque Jesus não ia mentir, o que eu estou falando é verdade. Você separa um tempo, vai buscar Deus, o teu pai que te vê lá em secreto, Ele vai te recompensar. Jesus está dizendo isso para os discípulos. Teu pai te vê orando e Ele te recompensará. Você quer algo melhor que isso, irmãos? Saber que o próprio Jesus está dizendo isso para você? Que a tua oração, a tua busca diária vai ter uma recompensa. Amém? Porque Deus se agrada em fazer isso. Deus nos dá galardões. Deus nos deu salvação, não precisava dar mais nada. Ele ainda nos recompensa, Ele ainda responde nossas orações. Amém? Deus é maravilhoso, aleluia. Então, eu queria pedir para você, reflita como está a sua vida nos dias de hoje. O Elísio falou algo muito sério aqui, né? Sobre a pressão que o mundo exerce sobre nós. Existe uma pressão, troca o teu carro, 5 anos, não presta mais, né? 8 anos, faz isso, faz aquilo. Você precisa conquistar mais. E, irmãos, a gente vive um tempo de correria. Está corrido para você? Está corrido para mim também. Às vezes eu chego na igreja, começo a fazer as coisas, eu falo, chega! Eu desligo o celular, eu ponho no avião, eu aviso a Bernadette, olha, eu vou orar até tal hora. Então eu só estou para caso de vida ou morte. E vou orar. Aí ela brinca ainda. Ora por mim, tá? Ora por isso, Pastor, ora aí, Pastor. Ela conta os dízimos e ofertas. Olha, pastor, os dízimos e ofertas não dá para pagar as contas. Ora por isso, hein? Deixa comigo. Aleluia. Eu sei para quem pedir. Amém? Eu sei com quem eu vou falar. Então, meu irmão, eu dobro o joelho. E aquilo vai me incomodando, porque a gente vai entrando num processo de correria que de repente o horário passou e eu não busquei. Falei, não. Eu não sou 100%, mas eu estou chegando lá de novo. Todo dia na presença de Deus. Todo dia na presença de Deus. Todo dia. Amém? Irmãos. Então, a pressão vem. E o mundo está nos pressionando. E quando você não tem tempo. Ninguém tem tempo, não é verdade? Não tem. Mas quando precisa, você arruma tempo.
Nós priorizamos o nosso lazer, nós priorizamos o nosso trabalho, nós priorizamos o nosso estudo, e as coisas de Deus ficam em segundo plano. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, eu não estou dizendo que você não tem que estudar, porque se tem alguém aqui que manda estudar, sou eu. Certo? Se tem alguém que fala para você, vai estudar, vai trabalhar, faz a sua parte, mas vai buscar Deus. Coloca como prioridade na sua vida o seu tempo com Deus. Porque quando nós gastamos tempo com Deus, irmãos, as outras coisas ficam mais fáceis. O Deus vai com você e Deus vai na tua frente. Amém? Quando você gasta tempo, Deus vai com você no seu trabalho, Deus vai com você nas reuniões, Deus vai com você na faculdade. E eu já tive experiência com Deus. Nos meus tempos de faculdade, que eu estudava, tinha que trabalhar até tarde da noite, não dava, tinha que estudar até tarde da noite. Cheguei lá, não tive tempo de estudar para uma prova, mas eu não estudei toda a prova, estudei uma parte. E eu estava ali, dependendo de Deus. Deus sabia que eu não tinha sido vagabundo, preguiçoso. Sabia. E eu clamar e falar, Deus, está aqui, ó. O Senhor curou, me curou. O Senhor usou essa mulher para dizer que eu não posso colar. Eu parei de colar. Deus mudou meu coração. Deixei de ser crente sem vergonha. Estudante sem vergonha. Estava ali sendo honesto. Eu dependo de Ti, Senhor. Está nas Tuas mãos. E Deus fazer cair todas as perguntas que eu tinha estudado. Ali, ó. E eu precisava de 8. Era a maior nota de todo mundo. Eu precisava de 8. Ninguém precisava de 8. Todo mundo precisava de 1 e 2. Eu ali, de exame, era a pior nota. Porque eu tinha perdido uma prova e tinha ficado com 0. Precisava de 8. E eu tirei 10. Eu entreguei a prova antes que todo mundo. Antes que eu levantei, entreguei. E vi o professor corrigir na minha frente. Acertei tudo, deu 10 para mim. Falou, quanto você precisava? Eu falei, eu precisava de 8. Ele falou, parabéns. Até a formatura. E eu saí de lá. Irmãos. Eu sabia o que tinha acontecido. Eu e Deus sabíamos o que tinha acontecido ali. Falei, Deus estava aqui nessa sala de aula, na minha prova, tendo misericórdia de mim. Ele teve misericórdia e me ajudou. Amém? Então você vai buscar Deus. Deus vai te ajudar. Então Deus sabe o que você precisa. Comece a buscar Deus. Deus sabe o que precisa. Deus sabe o salário que você precisa. Deus sabe o que você precisa fazer, meu irmão. Priorize tempo para Deus. Aleluia. Eu não sei como é que você está. Reflita na sua vida. Amém? Eu não sei se você tem sido esbofeteado pelo pecado, né? Ou esbofeteado pelo diabo por causa do pecado. Eu não sei se você está cansado de patinar espiritualmente. Eu não sei se você está cansado de ter derrotas, de sentir que a tua vida não muda. Eu não sei. Mas eu sei dizer para você que Deus sabe disso. E se tem alguém que quer te ajudar, e se tem alguém que tem mais interesse em te ajudar, esse alguém é Deus. Se tem alguém que tem mais interesse em ver você mudar do que você mesmo, esse alguém é Deus. Se tem alguém que tem mais interesse em te levantar, mais até do que você queira ser levantado, no bom sentido, levantado espiritualmente, mudar de vida, ter um relacionamento com Deus mais íntimo, se tem alguém que quer isso, é Deus, meu irmão, porque Ele ama você a ponto de não poupar o seu filho por tua vida, por tua causa. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Talvez você está vivendo uma vida, você não dá fruto. A palavra de Deus no Salmo 92 diz que o justo florescerá como a palmeira. Crescerá como o cedro do Líbano. Ele vai dar fruto até na velhice. Eu vejo pessoas, anciãos, velhos, que têm um compromisso diário com Deus, estão dando fruto até hoje. Tem testemunho para contar até hoje. Frutificam, ganham almas para Jesus, cuidam de vidas, porque se relacionam com Deus todos os dias. Tem o pão diário do lado, tem a palavra, tem o seu momento de devocional com o Senhor todos os dias. Meu irmão, cabelo branco, diabetes batendo na porta, dor no corpo e dando baile em muita gente muito mais nova que não quer saber de buscar Deus. Agora você, meu irmão,
Seja novo, seja adulto, seja velho. Se você começa um relacionamento com Deus, tudo muda em nome de Jesus, tudo muda na sua vida. É como se Deus abrisse os seus olhos. Cai as escamas. Tudo muda. Você começa a vencer o pecado. Você começa a sentir forças para dizer não quando a tentação vem. Você fica diferente. Amém? Porque você está buscando a Deus todo dia. Você está falando com o teu Deus. Você está apresentando diante dele as suas necessidades. Como diz a palavra de Deus, que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, mas apresentarmos para Deus todas as nossas petições, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia! Glória a Jesus. Então, queridos, quero te desafiar. Quero te desafiar isso. Quero te desafiar mais uma vez a tomar uma posição e falar: chega! Eu vou levantar 15 minutos mais cedo, eu não sei o que você vai fazer. Eu não sei o que você vai fazer, meu irmão. Mas eu, na época que eu trabalhava na Brastemp, eu pegava a minha Bíblia, punha debaixo do meu braço, eu ia para a empresa e eu lia a Bíblia na hora do almoço. E não me importava com o que iam pensar de mim. Estava lá buscando a Deus. Então, Senhor, Deus, o Senhor conhece cada vida que está aqui. Oh Deus amado, e como o Senhor é misericordioso. Deus querido, como o Senhor é bom. Como o Senhor nos ama, Deus. Como o Senhor fica, Deus amado, a forma que nós podemos expressar isso, nos aguardando todos os dias para conversar conosco. Deus amado, com o interesse de ouvir quais são as nossas lutas. Como um Deus amoroso, como misericordioso, como o Senhor é, cuidadoso. O Senhor já sabe tudo o que estamos passando e o Senhor nos aguarda dia após dia. Para que a gente converse com o Senhor, para que a gente abra o nosso coração, para que nós sejamos curados, para que nós recebamos a renovação diária, o maná espiritual que o Senhor tem para nós todos os dias, porque o Senhor sabe que nós precisamos. E quantas vezes o Senhor deve estar ali olhando com muito amor e vendo os teus filhos desprezando o maná, o alimento, uma renovação diária, uma cura, uma libertação, uma transformação de vida, uma mudança de caráter, que o Senhor já teria operado há tanto tempo, se nós estivéssemos, Senhor, praticando aquilo que nós cantamos, Pai. Pedindo para o Senhor, me leva onde eu posso ouvir a tua voz. E indo, Senhor, aos teus pés, para ouvir a tua voz. Oh Deus, em nome de Jesus eu te peço, ajuda-nos, Senhor, a parar de procrastinar. A parar, Senhor, de saber o que tem que ser feito e não fazer. A deixar para um dia. Um dia eu começo a buscar a Deus. Um dia eu vou orar para que Deus transforme a minha vida. Um dia eu ainda vou orar para que Deus mude a minha casa. E os filhos crescem. Senhor, o lar vai se desfalecendo. Deus, eu te peço, abre os nossos olhos. Senhor, abre os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. E irmos na fonte. E irmos até os teus pés, Senhor. E, Senhor, e priorizarmos esse tempo, que é melhor do que todas as coisas, é melhor que o dinheiro, é melhor, Senhor, que as conquistas, é melhor que o status que esse mundo pode nos dar. Senhor, é melhor que o lazer. Ajuda-nos, Senhor, a priorizarmos esse tempo de busca na tua presença e sermos renovados diariamente. Renovados na tua presença, Senhor. Pedimos isto em nome de Jesus. Pedimos isto, Deus. Pedimos isso na vida de cada um dos teus filhos que estão aqui, reconhecendo que precisam, que necessitam disto, de uma transformação, de uma mudança. Senhor, que estão reconhecendo hoje, que muitas vezes estão apanhando e já poderiam ter virado esse jogo. Em nome de Jesus Cristo. Pai, abençoa os teus filhos, eu te peço. Abençoa cada família, Senhor, que está aqui essa noite.
Abençoa os casamentos. Abençoa os homens, para que eles tenham essa consciência. Para que eles tenham, Senhor, esta postura, esta determinação de te buscar, de abençoar o seu lar, de abençoar a sua casa, a sua esposa, os seus filhos, de estar na tua presença, Senhor, apresentando os problemas e dificuldades do seu lar diante de ti, Deus amado. Senhor, intercedendo pelos seus filhos, Senhor, sendo instrumentos teus para uma mudança radical dentro da sua casa. Abençoa as esposas, Senhor, para, Senhor, abençoarem o seu lar, para serem sábias, Deus, para serem intercessoras, Senhor, para te buscarem, para intercederem pelos seus esposos, pela sua casa, pelos seus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa os filhos, ó Deus, para que eles sejam cheios do Espírito Santo, para que eles resistam às tentações do diabo, para que eles, Senhor Deus amado, se voltem para ti com um coração desejoso em te agradar, em fazer a tua vontade, Pai. É o que nós te pedimos, abençoa cada um dos teus filhos essa noite, Senhor. Eu te peço que a tua palavra possa produzir o fruto que o Senhor deseja em cada vida, na minha vida e na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus.